Olá, começa agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico no Brasil, que é a política de cotas para ingresso em universidades públicas. A política de cotas ela é adotada em vários países para trazer mais equilíbrio ao cenário nas universidades, para propiciar oportunidade para pessoas que de outra forma não teriam essas oportunidades, em especial descendentes de negros e indígenas. Sobre esse assunto nós vamos discutir com a professora Erivan Garcia Velasco. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, é pró-reitora de assistência estudantil da Universidade Federal de Mato Grosso. Professora Erivan, hoje a legislação prevê uma reserva de 50% de todas as vagas em universidades públicas por turno e por curso para estudantes que vêm do ensino fundamental, do ensino médio em escolas públicas, é isso? Correto. Como funciona na UFMT hoje? Olha, Mariane, acho que primeiro eu até gostaria de aproveitar essa oportunidade no momento que a gente precisa reafirmar um conjunto de conquistas que nós tivemos no processo de democratização do ingresso no ensino superior. Dizer que na verdade, a UFMT, antes mesmo da lei de cotas, da lei de 2012, ela também foi proporcionadora, em função de tudo que ela sempre lutou internamente, inclusive a partir dos seus segmentos, né, segmento docente, técnico administrativo e discente, pelo processo de inclusão na universidade. Então, mesmo antes da lei de cotas, a universidade, em 2003, aprovou, 2003 aprovou política de ação afirmativa para estudantes do ensino médio público, né? Então, desde lá, a gente vem, a exemplo, inclusive, de outras universidades federais. Então, eu penso que seja importante contextualizar isso, porque quando a lei de cotas de 2012... Que é a lei 12.711. A lei 12.711, a gente já tem, inclusive, algumas iniciativas no âmbito das instituições federais de ensino superior no Brasil, né? A UFMT não era a única, mas tinha ainda... Tinha a UNB também, tinha foi uma das UNB, a UFRJ, se eu não me engano, a experiência da UFRJ também é de 2004, se eu não me engano. Então, ela vem, na verdade, dando respostas a um conjunto de mobilização, um processo mobilizador que o país viveu, né? E que, portanto, tem uma repercussão nas universidades e na luta pela ampliação do ingresso das nossas juventudes no ensino superior. Então, eu queria pautar isso inicialmente, porque eu acho que isso é bastante importante, bastante significativo para a nossa universidade. Claro que quando a gente começa, então, a aplicação da lei de cotas, a gente vai fazendo, então, inclusive do ponto de vista interno, o ajuste das nossas normativas, que é o que de lá para cá a gente vem fazendo. Então, a gente vem aplicando a lei de cotas no nosso processo de ingresso, né, desde 2012, e lembrando que a partir do ano passado, né, nós também fizemos a atualização da nossa normativa interna a partir da alteração da lei de cotas com a entrada de pessoas com deficiência também nas universidades. Hoje, quantos alunos cotistas existem na UFMT? A senhora tem esse número? Nós temos, os dados de matrícula do ano de 2017, nós temos em torno de 8.740 estudantes cotistas matriculados no ano de 2017. Isso representa um percentual de quanto? 50%? Exatamente. Por que eu não tenho como dizer, como fechar o dado de 2018? Nós estamos ainda no processo de ajuste de matrícula de 2018, porque nós estamos iniciando o segundo período de 2018, que é o semestre 2018-2. Então, eu estou apresentando para você esse dado de cotistas de 8.742, se eu não me engano, de matriculados no ano de 2017. Esse dado, ele se refere, inclusive, aos cursos como medicina, direito, há 50% de vagas também nesses cursos para cotistas. Exatamente, ele se refere a todos os cursos.
E eu gostaria de dizer uma coisa que me parece também é bastante importante para a nossa universidade, né? Que, primeiro que cotas e ações afirmativas, como eu falei, elas expressam uma conquista da nossa sociedade, né? Na verdade, quando a gente diz dessa democratização do ingresso, a gente ainda precisa considerar que só 18% da nossa juventude, de 15 a 24 anos, está no ensino superior. Então, por mais que nós tenhamos conquistado, né, o ingresso pelas cotas e por ações afirmativas, que é a que eu quero também destacar que a gente pratica e implementa na universidade, nós ainda temos um processo intenso, né, de maior ampliação. E aí eu queria falar exatamente do que representa as cotas, e não só as cotas, mas também aquelas políticas que nós implementamos, que também são políticas de ações afirmativas, e aí especialmente os dois programas, que é o Programa de Inclusão Indígena e o Programa de Inclusão Quilombola, que aí não são aquelas vagas referentes aos 50%, mas são sobrevagas, né? Então, são além das vagas que nós temos das cotas, da lei de cotas, nós temos também sobrevagas, uma vez que nós temos a implementação de políticas de ações afirmativas. Ambas, tanto o Programa de Inclusão Indígena como o Programa de Inclusão Quilombola, resultado de um processo interno e de relação com os próprios movimentos sociais representativos, né, desses segmentos indígenas e quilombolas, representando para a gente uma conquista. Então, assim, nós temos muitos desafios ainda, inclusive para manutenção num contexto de restrição orçamentária que nós vivemos. Os críticos do sistema da política de cotas, eles dizem que essa política de cotas, ela acaba por, já que são 50% das vagas em todos os cursos destinadas aos cotistas, eles dizem que essa política de cotas joga para baixo a qualidade do ensino público, ou seja, os outros 50% vão ter que se adequar ao ritmo destes. Isso é mito ou é fato? Mariane, nós acreditamos que nós temos ainda muitos elementos de mitificação nesse debate sobre as cotas e sobre as ações afirmativas. É verdade, você tem razão, a cada ano, ou a cada tempo histórico, isso volta à tona. E deve, né, voltar a partir de janeiro. Sempre a partir da realização do processo. Novas eleições também, novos eleitos. Processo eleitoral, novos parlamentares, o ambiente, né, político, social e econômico que nós vivemos. Então, sempre pondo em xeque o processo de democratização e de ampliação do acesso ao ensino superior. Nós temos estudos, assim, e não somos só nós da UFMT. Na verdade, o ensino superior público, as universidades públicas hoje, elas já têm todas as condições de demonstrar para a gente que o aluno cotista não é um aluno, né, que leva ao rebaixamento da qualidade do ensino no ensino superior. Eu acho que nós não podemos descontextualizar e ter uma visão muito fragmentada sobre esse processo. É preciso, de fato, apreender a universidade hoje com um perfil, sim, diferente de estudantes, né? Nós saímos de um processo de elitização do ensino superior. A universidade pública hoje ela é, de fato, mais inclusiva, ela tem hoje no seu interior estudantes historicamente excluídos, sobretudo estudantes de populações e segmentos de baixa renda, né, ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, esse perfil é claro que ele é diferente. Isso não pode significar, numa leitura apressada, né, de um rebaixamento da qualidade. Na verdade, nós enfrentamos, sim, muitos desafios ainda, não só com o ingresso que nós conquistamos, mas sobretudo com as políticas de permanência. E quando a gente está falando de políticas de permanência, a gente está falando tanto daquelas políticas que podem favorecer que esse estudante, de fato, tenha as condições de permanecer e cursar o seu curso até o final, né? Mas também as dimensões pedagógicas que isso tem implicado para nós da universidade. Eu ia chegar nessa questão. São alunos porque dentro da política de cotas raciais, embora a gente não goste desse, a gente estava falando agora, né? A gente não gosta desse termo racial, porque somos todos raça humana. Mas dentro da política de cotas para negros e afrodescendentes, existe ainda uma outra subdivisão que é para alunos com renda familiar
em torno de um salário mínimo e meio. Um aluno que tem essa renda familiar, ele não tem estrutura financeira em casa para mantê-lo na universidade. A universidade tem que dar uma contrapartida financeira para ele. Em tempos de crise financeira, como é que a Universidade Federal está conseguindo fazer para manter esses alunos em sala de aula? Porque, caso contrário, haverá uma evasão muito grande, não é? Na verdade, essa é uma questão que já está há algum tempo na pauta das universidades públicas federais, né? Eu, como membro, inclusive, do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, de Assuntos Comunitários e Estudantis, sistematicamente nós temos não só discutido, mas feito ao longo dos últimos anos proposições ao governo federal, né, em termos da recomposição do orçamento que é destinado para assistência estudantil e para políticas de permanência estudantil. Claro que a assistência estudantil, que é a pasta da qual eu faço parte, ela só é uma parte da política no ensino superior que colabora com as políticas de permanência, né? Então, a assistência estudantil, com esse orçamento, que é o orçamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, ele é um orçamento que não acompanhou progressivamente o ingresso, a ampliação do ingresso. Ou seja, nós temos de fato hoje um orçamento que não atende à demanda por assistência estudantil nas nossas universidades. Hoje, cada aluno cotista recebe, todos os alunos cotistas recebem o auxílio financeiro? Não. Os alunos, eles são submetidos a um processo de edital público de avaliação socioeconômica, né, onde a questão da renda é uma questão central. Obviamente que o decreto do PNAES estabelece o corte de renda e é preciso que se observe, mas nós sabemos também que os fatores que vulnerabilizam a condição do estudante não é só de ordem socioeconômica, né? Então, a renda é fundamental, ela é avaliada, mas uma equipe técnica também avalia outras condições e outros fatores que vulnerabilizam essa situação. Portanto, o estudante, ele só vai ser beneficiado com um auxílio, né, da assistência estudantil, sobretudo auxílios que transferem renda, né, na forma de auxílio permanência, auxílio alimentação, auxílio moradia, dentro desse patamar de classificação socioeconômica. Quais são os valores hoje, em média, de auxílio alimentação, auxílio permanência e auxílio moradia? O auxílio permanência e o auxílio moradia são auxílios que são transferidos diretamente para o estudante que é submetido à seleção socioeconômica, que é do valor de R$ 400 cada valor, e o auxílio alimentação, que toma como referência o preço do nosso restaurante universitário, ele é de R$ 140, né? Porque é o recurso que ele vai utilizar para se alimentar no restaurante universitário da UFMT. Assim, porque tem uma taxa, né, para se pagar ali no restaurante universitário. Né? Porque ele não é isento, na verdade ele recebe o recurso para poder pagar e ter o acesso aos nossos restaurantes, porque nós temos eles ainda. A renda ele comprova com documentos no caso da cor ou etnia, a autodeclaração, é isso? Isso, exatamente. No processo de ingresso, né, já na matrícula, a autodeclaração é o documento que vem sendo exigido e validado no processo de matrícula. A renda, quando na assistência estudantil, ele complementa com uma série de documentos, porque é documento de renda da família. E claro que ele, além disso, a equipe técnica, especialmente assistentes sociais, né, fazem, em havendo necessidade, entrevistas exatamente para poder verificar outros fatores que podem vulnerabilizar a condição daquele estudante ou da família daquele estudante. Eu já poderia adiantar que questões relativas à saúde, né, uma situação que tem muita relação com o processo de ingresso ou da condição de ingresso do estudante, que é importante que a gente também enfrente nas nossas universidades, que são processos de sofrimentos ou de adoecimentos resultados, por exemplo, de preconceitos e de discriminações que muitas vezes se reproduzem no interior das nossas universidades. É um assunto para se debater também internamente, né? O preconceito contra o cotista dentro de sala de aula. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, eu gostaria de saber algumas coisas. Por exemplo, se vocês se deparam com muitos casos de fraude na autodeclaração. De tempos em tempos, a gente se depara
com matérias nos veículos de comunicação denunciando esse tipo de fraude. E você que está conosco, permaneça aí. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, sobre a qualidade do ensino nas universidades federais e essa mudança no perfil dos estudantes das universidades federais. Fique com a gente. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos falando sobre a política de cotas nas universidades públicas. De tempos em tempos, a gente se depara com questionamentos sobre essa política de cotas e há muitos mitos, muitas crendices em torno disso. As pessoas dizem, olha, a política de cota fez cair a qualidade do ensino nas universidades públicas, já que 50% dos estudantes agora são cotistas. Professora Erivan, é verdade ou isso é crendice? É crendice, é mito. Os nossos dados, mas principalmente os nossos processos de acompanhamento mostram que o desempenho dos estudantes cotistas, ele é tão satisfatório, na verdade ele é muito similar ao estudante da ampla concorrência. É por isso que eu chamei a atenção para a gente compreender o perfil do estudante hoje do ensino superior. Nós não podemos mais fazer essa oposição entre cotistas e não cotistas, porque hoje, inclusive, essa oposição não representa mais os nossos estudantes e as nossas estudantes. Então, todo o investimento que nós precisamos fazer e temos feito esforços para isso nas universidades, em termos de garantia de um desempenho satisfatório dos estudantes, é para todos os estudantes. E não há nenhum dado que evidencie que estudantes cotistas têm um desempenho pior que o estudante não cotista. Muito pelo contrário. Um outro dado que é importante, quando a gente olha para os dados e os estudantes têm um tempo que a gente considera chamado tempo de integralização do curso, que é o tempo que ele tem que permanecer nos seus estudos, conforme o projeto pedagógico de cada curso, os estudantes cotistas, eles não ultrapassam esse tempo de integralização. Ou seja, não costumam reprovar e reprovar. Diferente dos outros estudantes. É isso que a gente precisa mostrar. Se há desafios quanto ao desempenho, ele não é pior do que todos os desafios que nós temos em relação a todos os estudantes. Eles estão na média, na faixa. Portanto, é um mito e a gente não pode mais reproduzir isso, porque isso, na verdade, é um argumento que pretende dar sustentação àqueles que argumentam contrário às cotas e às políticas de ações afirmativas no ensino superior. Uma outra questão que os críticos do sistema de cotas colocam é, olha, o governo está investindo, reservando vaga nas universidades para quem vem da escola pública. A saída não seria essa, então a saída seria investir na escola pública do ensino fundamental e ensino médio. No entanto, os que defendem a política de cotas dizem, olha, os estudos mostram que levaríamos em torno de 50 anos para atingir essa equidade de condições, se parássemos de investir aqui e investíssemos lá. É essa a análise que a senhora faz? Perfeito, até porque não dá para a gente não considerar o nível de desigualdade que a gente tem no país, inclusive de desigualdades e a desigualdade é urgente. Educacionais, as educacionais inclusive, né? Então, olhar para a nossa sociedade e entender a complexidade da desigualdade na nossa sociedade, uma desigualdade que, inclusive, se a gente não se atenta para os programas e os projetos e as ações afirmativas, um conjunto de outros programas que nós podemos e devemos desenvolver, a gente tende a aprofundar a desigualdade e não a enfrentá-la. Então, esse é um discurso também que ele não tem uma sustentação capaz de nos mostrar e de elevar aquilo que hoje é o nosso grande desafio, que é elevar todas as taxas de escolarização e, inclusive, a escolarização no ensino superior. A UFMT, eu sei que a senhora veio falar sobre a política de cotas, mas tem uma questão que pode estar atrelada aí. O UFMT enfrenta problemas financeiros, né, de recursos, repasse de recursos, enfrenta problemas para ajudar, auxiliar esses alunos, inclusive financeiramente, a permanecer na universidade, não abandonar o curso. E tem uma outra questão, uma outra vertente que é discutida sobre a possibilidade dos alunos com renda familiar alta virem a pagar taxas. Vocês são contrários a essa ideia? Nós somos absolutamente contrários à privatização ou à mercantilização do ensino superior.
o movimento docente, o movimento estudantil. Nós temos um projeto de universidade que faz a defesa e quer assegurar a universidade pública, laica, inclusiva, para todos os brasileiros independente e brasileiras. da classe social. Independente da classe social. Isso não significa que, ao reconhecermos as desigualdades educacionais, que a gente deva sim promover ações afirmativas para poder buscar o mínimo de equalização em termos das oportunidades educacionais. É por isso que nós fazemos, ao mesmo tempo, a defesa da universidade pública, também a defesa das cotas. Né? Porque a nossa desigualdade social e a nossa desigualdade educacional, ela ainda é muito severa, né? A ponto de acharmos que a nossa sociedade seria capaz, pela força do livre mercado, equalizar isso. Isso não é verdade. Eu acho que a história, inclusive, de outros países, assim como a nossa própria história, nos tempos mais recentes, né, nas políticas que nós conseguimos desenvolver para democratizar o ensino superior, eu acho que já dão mostras para a gente do caminho que a gente pode e precisa percorrer e aprofundar, mas no sentido da sua democratização e da sua publicização sempre. Então, assim, nós fazemos sim a defesa da universidade pública e gratuita e democrática. Em relação aos cotistas, existe um índice de abandono do curso? Esse índice de abandono do curso, ele é menor ou é equiparado ao índice dos que entram pela livre concorrência? Eu vou voltar um pouquinho naquilo que você falou anteriormente, sim, porque eu acho que é importante e tem também relação com isso, que de como que as dificuldades que as universidades brasileiras têm hoje, sobretudo num contexto muito recente, dos últimos anos, quando a gente vem sofrendo por parte do governo federal, não só corte no nosso orçamento, e aí especialmente tanto o orçamento de custeio como o orçamento de capital. O orçamento de capital é aquele que permite que a gente invista na universidade, com obras, com aquisição de equipamentos, e o orçamento de custeio é aquele que paga a manutenção, né, da universidade. Então, a gente vem nos últimos anos sofrendo não só um corte, como um contingenciamento desse recurso, ou seja, esse recurso ele não é liberado no momento e no volume que nós precisamos para fazer a nossa manutenção. O que impede, inclusive, o planejamento, né? Isso tem imposto uma dificuldade imensa às universidades, né? E isso tem implicações naquilo que você falou, que é exatamente nas políticas de permanência. Então, assim, para você ter uma ideia, dentre os ajustes que a Universidade Federal de Mato Grosso já teve que fazer de 2014 para cá, isso já teve impacto, por exemplo, nas bolsas de iniciação científica e nas bolsas de extensão. Então, nós estamos falando do quanto isso tem impactado naquilo que é a atividade fim da universidade, que é a formação com qualidade, que é a pesquisa, né, que é a produção do conhecimento. E, obviamente, isso também tem um impacto na própria assistência estudantil. A assistência estudantil, né, que é uma política que há tão pouco tempo ela alcançou esse status de uma política no âmbito do ensino superior, né, com orçamento específico para isso, ela também sofre esse impacto na medida que se retira recurso das universidades, uma vez que não só o PNAES sustenta a assistência estudantil, mas também esse mesmo recurso de custeio de manutenção da universidade. A exemplo daquilo que a gente investe nas casas de estudantes, por exemplo. Então, se nós não temos o chamado recurso de capital, a gente também não consegue fazer mais obras, a gente também não consegue equipamentos para os laboratórios, para a biblioteca e para todas as nossas casas de estudantes, por exemplo. Então, isso sem dúvida, um dos nossos grandes, uma das nossas grandes matérias, né, de luta e de discussão e de definição e de incidência política também junto ao governo federal, por meio, seja dos nossos fóruns, né, de reitores ou de pró-reitores, mas assim como do próprio movimento estudantil no Brasil todo. E vive um momento de crise financeira e administrativa nesse período difícil, né? A gente espera que melhore. Eu queria fazer uma defesa aqui, e eu achei interessante essa abordagem em relação à política de cotas raciais. E aí eu me dei conta que a abolição da escravatura foi ontem.
Foi há cinco gerações apenas. A gente estuda a história, foi em 1888. Parece que foi há tantos anos. São 5 gerações, são 130 anos apenas. Sim. E existe uma frase que é atribuída ao filósofo Aristóteles, que diz que devemos tratar desigualmente os desiguais. Se você pega 2 pessoas que vêm de histórias diferentes, que tiveram oportunidades diferentes e submete essas 2 pessoas a uma concorrência com as mesmas regras, você vai só perpetuar a desigualdade. E há 5 gerações, nós só perpetuamos a desigualdade. Daí chegou-se à conclusão que a política de cotas é urgente, mas não é para sempre. Correto. Certo? É só até o Brasil conseguir dar equidade a negros e brancos, né? Na sua avaliação, quantos anos deve levar para a gente atingir essa equidade? Olha, Mariane, considerando o processo histórico, né, eu acho muito difícil a gente assegurar, né, e pensar num tempo histórico para isso. Sobretudo quando a gente olhando para nossas próprias contradições, a gente vê a atualização do racismo, por exemplo, todos os dias, né? Então, assim, isso que você falou explica aquilo que a gente chama na universidade ou nas escolas do mito da igualdade racial, né? Ou do mito de que nós não temos mais racismos, de que nós somos todos iguais, dada a formalidade daquilo, por exemplo, que está garantido na nossa Constituição. Então, o exemplo que você deu, ele é perfeito. Nós podemos pegar uma pessoa branca e uma pessoa negra e observar e perceber o quão diferente é o processo dela de reconhecimento pela sociedade, né, nos caminhos que ela percorrer, na trajetória histórica de vida dela. Então, num processo onde nós temos uma contradição, né, no próprio movimento histórico da sociedade brasileira, com um solo, infelizmente, muito fértil para reatualização de processos de opressão, a exemplo do racismo e de outros, né, que nós estamos vivendo e que tem expressão na universidade também. A gente pode falar da LGBTfobia, a gente pode falar do processo como as mulheres, né, vêm sendo oprimidas das várias formas. Então, eu acho que isso só mostra o quão o momento histórico exige de nós respostas também que sejam históricas e coletivamente construídas. Eu não saberia dizer para você que por quanto tempo seria necessário, uma vez que a atualização desse processo, ele é muito cotidiano e ele ainda diz muito, infelizmente, da formação da nossa sociedade. Porque se a gente for ver, na verdade, os escravos saíram das senzalas direto para a favela. Né? Eles saíram, eles foram expulsos das fazendas e não tinha outra alternativa a não ser mendigar nas ruas e ir para os bolsões de favela das cidades próximas às fazendas, né? Isso há 5 gerações apenas. Então, essas famílias foram reproduzindo suas condições sociais e se encontram hoje nessas condições. Daí a gente pensar que não tem outra forma de encarar a política de cotas como uma medida necessária para provocar essa equidade. A gente espera que as universidades públicas consigam melhorar, né, o seu orçamento, melhorar as suas condições, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá na universidade. O nosso programa chegou ao fim, né? A gente fica aqui o convite para mais encontros como este, mais conversas como esta. Eu agradeço, me coloco à disposição em nome da universidade. Obrigada, e a você que nos acompanhou até aqui, até o próximo programa.